Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O assunto nosso nessa tarde, objeto do nosso estudo, é o Salmo 139, versos 23 e 24, onde o Senhor quer nos falar sobre a mente. O salmista diz nesse salmo, texto, Salmo 139, Davi, ele clama ao Senhor dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É interessante nós vermos a vida desse servo do Senhor, a vida de Davi. Porque Davi alcançou algo que é fundamental para quem quer ser vitorioso, para quem quer conhecer o projeto de Deus, para quem quer ser um instrumento nas mãos de Deus. É você colocar a sua vida diante do altar do Senhor, de um Deus que não é o seu servo, mas de um Deus que é o seu Senhor. E nesse salmo, Davi fala uma coisa acerca do Senhor. Ele diz ao Senhor: Senhor, o que são os meus pensamentos? O Senhor conhece os meus pensamentos. E já pensaram como isso é maravilhoso? Você não pode enganar a Deus. Você não pode se esconder de Deus. Você pode tentar, mas você não vai conseguir mentir para Deus. E o salmista, ele diz isso ao Senhor: Senhor, o Senhor me conhece. E o Senhor me conhece muito bem. O Senhor me conhece muito bem. E ele começa então a abrir o coração dele para Deus. E ele diz uma coisa: os meus pensamentos são assim, mas Senhor, no mesmo salmo, os teus pensamentos são maravilhosos. Irmãos, vejam que entendimento profundo. O que são os meus pensamentos? O que são? O que é a mente do homem? O que é a nossa razão? Eu penso, eu acho, eu entendo. O que é isso, Senhor? E olha, quem está falando era um homem, era um poeta, era um rei, era um homem de grandes experiências com Deus, mas diante do Senhor, era o pobre e necessitado. Senhor, quem sou eu? Mas Senhor, os teus pensamentos são maravilhosos. Meus irmãos, o Senhor tem um projeto para o seu povo. O Senhor tem um projeto para a sua vida. E os pensamentos do Senhor a seu respeito, você pode confiar em Deus. Você pode colocar a sua vida diante dele, porque os pensamentos dele são maravilhosos a seu respeito. O Senhor não está mal intencionado, não. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É a fé, é o homem vivendo a fé. Descansa no Senhor, põe a sua vida nas mãos do Senhor. E Davi, ele estava fazendo isso porque ele havia descoberto uma coisa. Davi foi um homem de muitas lutas. Lutas no meio da família, lutas no meio dos seus amigos, decepções, pessoas que o magoaram, amigos que se levantaram contra ele, lutas no meio da família, filhos que se levantaram também contra ele, rebelião, infidelidade, traição, problemas. Era um rei, tinha de gerir toda aquela nação, tantos problemas, tantas aflições. Mas Davi descobriu uma coisa: a grande luta do homem não são as lutas externas. A grande luta do homem é o próprio homem. O maior obstáculo para Deus realizar uma obra na sua vida e você ser um instrumento precioso nas mãos de Deus,
A maior luta não é sua esposa, não é seu marido, não é seu filho, não é o seu trabalho, não é a enfermidade, não é o problema no seu emprego, não é. A maior luta é a luta travada na sua mente. Essa é a grande luta. A grande luta nossa são os nossos pensamentos. É a nossa razão. Essa que é a grande luta do homem. E Davi, ele trava uma luta com Deus, na relação dele com Deus, de querer conhecer a vontade de Deus, de querer conhecer os pensamentos de Deus, de desejar que não fossem os pensamentos dele que prevalecessem, mas que os pensamentos de Deus prevalecessem. E ele sabe que ele não encontraria isso na razão dele, no querer dele. Então ele abre o coração dele para Deus, e essa é a oração dele, é o clamor dele, é o clamor por uma mudança de mentalidade. O que o Senhor quer na vida de cada um de nós aqui, uma mudança de mentalidade, uma mente trabalhada por Deus, uma mente em conformidade com o projeto de Deus, com o plano eterno de Deus, com o querer de Deus. E essa luta, ela não pode chegar aqui hoje e dizer assim: Senhor, está aqui a minha mente é tua. Essa luta é diária, porque os problemas são diários, é todo dia que você vive o problema. As lutas são as lutas do dia a dia, e o adversário, ele vai procurando travar essa batalha na mente do homem hoje. A grande luta hoje, o grande campo de batalha hoje, é na mente. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que povoam as regiões celestiais. De um inimigo que a palavra de Deus diz que as ciladas dele são astutas. São astutas. E ele é aquele que é o enganador, e que opera na mente do homem o engano, e faz o homem acreditar na mentira. Então Davi, nessa relação dele com Deus, ele está aos pés do Senhor. E você encontra, não só nesse salmo, mas você encontra em diversos outros salmos, ele abrindo o coração dele para o Senhor. De um homem que queria conhecer a vontade de Deus, e queria que não fosse aquilo que era a sua mente, a sua verdade. Não era um Saul, querendo um Deus que cumprisse o querer de Saul, mas era um homem buscando o conhecimento da mente de Deus, de um Deus que Davi sabia desde o princípio, desde o chamado dele. Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como você vê. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Olha o perigo da certeza que você tem, daquilo que você vê, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, mas pode não ser o caminho de Deus e pode não ser o pensamento de Deus. E Davi então, ele vai buscar no Senhor: Senhor, essa bênção só o Senhor pode operar na minha vida, essa transformação só o Senhor pode fazer. Então ele está buscando isso aqui, a mudança da mentalidade do homem que quer conhecer o querer de Deus, a vontade de Deus. Próximo. Então esse é o clamor dele: sonda-me, ó Deus. Conhece, Senhor, conhece o meu coração. Mas para quê? Porque, Senhor, pode ter algum caminho mau, eu nem sei se é mau, mas, Senhor, eu não quero o caminho mau, eu quero o teu pensamento. Sonda-me, vê se tem. Eu não sei, ele não sabia. Ele não estava dizendo: Senhor, eu sei que esse caminho é mau. Não, Senhor, vê se há. Pode ter um pensamento, um achar, um pensar, uma decisão. Senhor, sonda-me, mas faz prevalecer aquilo que é a tua vontade. É a luta dos valores materiais e dos valores espirituais. O Senhor, Davi queria o Senhor como centro da sua vida. Nós desejamos isso, irmãos. O reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida, antes das coisas materiais, de tudo. A nossa preocupação maior é o reino de Deus, é o seu chamado. Deus te chamou para ser uma bênção. E não diga você que você não é uma bênção por causa do seu pastor.
que você não é uma bênção por causa do diácono da sua igreja, que você não é uma bênção por causa da irmã fulana de tal, ou por causa do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho. Só você pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque é o seu livre-arbítrio. Se você não deixar, Ele não vai fazer. Se você não abrir o seu coração para Ele mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, o Senhor não vai chutar a porta do seu coração, não vai arrombar a porta do seu coração. Você tem de dar lugar, tem de haver esse desejo, tem de haver esse inconformismo. Senhor, eu não me conformo com o que eu sou, eu não quero que o meu querer prevaleça, eu não quero que o meu pensamento prevaleça, mas eu quero conhecer os teus pensamentos, eu quero conhecer os teus projetos, eu quero conhecer os teus planos. Não é o que eu quero para mim, mas é o que o Senhor tem para mim. Essa era a grande luta dele, no seu clamor, nas suas orações. A necessidade do salmista. Isso é natural na vida do homem. Vitória sobre os seus inimigos. E Davi tinha muitos. E ele queria também. Inimigos naturais que o homem tem. Trabalho, a competição do dia a dia, mas a salvação, Ele não permitiu, por causa dessas coisas que são humanas, Ele não permitiu que a salvação se tornasse uma rotina, que a obra de Deus fosse mais alguma coisa na sua vida. A obra de Deus era o centro da sua vida. Agradar a Deus era o desejo maior do seu coração. Próximo. O homem é vítima dos conflitos da mente. A mente é ela que vai sediar os seus grandes conflitos, as suas aflições. É você com sua cabeça no travesseiro à noite e ali se travando lutas, grandes lutas, que podem tirar você da presença do Senhor. Quantos homens, quantos servos, que muitos aqui conheceram, que foram uma bênção nas mãos do Senhor, foram usados por Deus, trabalharam nesta obra, foram instrumentos nas mãos do Senhor nesta obra, e um dia perderam tudo. Por quê? Por causa de alguma coisa que entrou na mente, alguma coisa que o adversário introduziu, enganou, introduziu na mente do homem. É um pensamento que entra e que destrói. 2 males da mente atingida. O primeiro mal da mente é para você mesmo. A perda maior é sua, porque o que Deus quer fazer na sua vida é maravilhoso. Não é para Deus não, o que Ele quer fazer é para você, é a sua salvação. Então o prejuízo maior é para você mesmo, mas há um prejuízo também para a obra do Senhor, porque Deus te chamou para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus não te chamou para você ser um crítico, Deus te chamou para você ser usado por Deus, para Deus operar maravilhas através da sua vida. Esse é o chamado. E você pode ter desculpa, isso é coisa da sua mente, mas como Davi sabia, você deve saber também. A sua desculpa para Deus, ela não prevalece, porque é você e Deus. É você e Deus. E quando você pode ter qualquer inimigo, você pode ter um Golias diante de você, mas se o Senhor for com você, a vitória é sua. A vitória é sua. Então é você e Ele. Se o Senhor se agradar de você, como disse Davi, se eu achar graça aos olhos do Senhor, eu vou tornar, eu vou ver a arca. Eu só preciso de uma coisa, do Senhor se agradar de mim. Mas nesse clamor dele, o que ele diz também? Se eu achar graça aos olhos do Senhor, eu vou voltar, eu vou ver a arca. Mas se não, eis-me aqui. Meu compromisso é com o querer dele, com a vontade dele. Ele não precisa de mim, mas eu preciso dele. Eu preciso dele. E o Senhor se agradou de Davi justamente pelo coração dele. É o coração aberto. É o homem que chega diante do Senhor sem querer esconder. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar uma igreja com o seu discurso, mas você não pode enganar o Espírito Santo, você não pode enganar o Senhor, porque Ele sonda o seu coração, Ele conhece a verdade. Então há um mal para si próprio e há um mal para o propósito do Senhor, quando te chamou para você ser uma bênção no meio do povo do Senhor. A mente firme no Senhor. O Senhor te salvou, e Ele te salvou para você ter uma mente
firme no Senhor. O Senhor não te chamou para você ser atingido por tudo que está à sua volta, não. O Senhor te chamou para você ter uma mente firme. E essa luta é diária. Senhor, eu não quero uma mente atrapalhada por pensamentos, por coisas que entraram, que enfraqueceram a minha fé, que me afastaram do Senhor. Nada me separará do amor que há em Cristo Jesus. E Paulo, quando fala isso, ele diz: nem nenhuma criatura, nem ninguém e nem nada vai me separar. E o que está te separando? O comentário que você ouviu? O que alguém te falou? Qual a razão que você pode dar a Deus? Senhor, olha, eu não sou mais aquele homem que eu fui, eu não sou mais aquela serva que eu fui. Por quê? O Senhor falhou com você? O Senhor te decepcionou? O Senhor não é mais o mesmo? Então não tem desculpa. Não, é por causa de fulana. Não, depende de você e de Deus e mais ninguém. Deus vai te honrar. Deus vai pelejar por você. Era a certeza de Davi. Mas Davi, Absalão está contra você. Mas se o Senhor se agradar de mim, quem é Aitofel? Mas olha, quem é Absalão? Mas Aitofel está com ele. Mas se o Senhor se agradar de mim, quem é Aitofel? Ele transtorna o conselho de Aitofel. É a certeza do homem. Eu só preciso de uma coisa: uma mente firme no Senhor, conhecer a vontade do Senhor, e o Senhor vai realizar a obra dele na minha vida, e eu vou poder ser uma bênção na vida do povo do Senhor. Mas nada vai me separar. É a luta. E aí vem um segredo: é o clamor. É o clamor. É o clamor por vida. É o clamor para que a morte não entre. É o clamor pelo sangue de Jesus, que é vida. É o clamor para que o Espírito Santo tome a minha vida, inunde o meu ser, e que não haja espaço para outra coisa, mas que o Senhor possa me dirigir, que o Senhor possa me guiar. É o projeto eterno de Deus para nós. E coisas que procuram atingir a nossa mente, essas coisas se opõem. É o projeto de Deus, é o querer de Deus, e as lutas que se travam na mente. É o problema com o filho. Estou decepcionado, a fé enfraqueceu. Por quê? Por causa do meu filho? Enfraqueceu por causa do meu marido? Não tem razão. Seu filho está te dando problemas, está te dando trabalho, é mais um motivo para você se aproximar mais do Senhor. A sua vitória está no Senhor. Entrou na mente o quê? Não, mas o Senhor não me honrou. Não, o dom espiritual que me entregaram sobre o meu filho não se cumpriu. Não, nada vai me separar do amor que há em Cristo Jesus. A minha mente está firme no Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. É a posição do servo do Senhor. Mas constantemente muitas coisas estão se opondo a isso, querendo te tirar do projeto, querendo que o projeto de Deus não seja o centro da sua vida, querendo te afastar do chamado de Deus para você. Próximo. Experiência de Israel. Os carros ferrados. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor disse que daria aquela terra, aquele povo, disse: olha, vocês vão tirar todo o povo daquela terra, de Canaã, a terra é de vocês. Vocês vão tirar todo mundo dali. E diz a palavra do Senhor que eles conquistaram os lugares altos. Mas no vale, eles deixaram os carros ferrados, os inimigos com os carros ferrados. Irmãos, às vezes nós nos convertemos, Deus nos dá vitórias, nós recebemos bênçãos, vemos a operação do Senhor, conquistamos muitas coisas, mas não há uma libertação completa. Ficam algumas coisas que não deveriam ficar. Diz a palavra do Senhor: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação que o Senhor quer te dar não é pela metade, não, é uma libertação completa. Mas eu nasci assim, eu sou assim, meu gênio é assim. O Senhor transforma o homem. Deus transforma o homem. Era a luta de Davi, o clamor diário: eu não me conformo, muda-me, transforma-me. Israel deixou os carros ferrados, e era ali nos vales que muitas vezes esses carros ferrados saíam em disparada, para atacar o povo de Israel e trazer prejuízo para o povo de Israel. Muitas vezes a mente do homem é assim: o Senhor te libertou de um monte de coisa, mas ficou ali uma mágoa,
que você deixou e que o Senhor queria tirar da sua vida. Ficou um ressentimento que você não tirou. Uma palavra que um dia o pastor te disse e você guardou aquilo. Aquela noite que você não dormiu. Uma palavra, gente é assim, né? Uma palavra, está oprimido, está angustiado. Por causa de uma palavra, uma pessoa. E isso vai existir sempre. A pessoa chega e faz daquilo ali a sua derrota. Uma coisa que ele guarda no coração. Os anos passam, né? Os anos passam. Uma mágoa com o pai, com a mãe. Uma mágoa com o marido, uma mágoa com a esposa. Vive 20 anos juntos. 30 anos se passaram. Mas um dia surge a mágoa, né? Nunca esqueci o que você me disse um dia. Nunca me esqueci o que você falou. E as pessoas fazem disso, às vezes, a sua derrota. As mágoas que guardam. A palavra do Senhor manda, não é você tirar a amargura do seu coração, não. Ela manda você tirar a raiz de amargura. Tira a raiz e elimina isso da sua vida. Não guarde mágoa, não envasilhe o mal. Não deixe o mal ficar no seu coração. Mas dá lugar ao Espírito Santo. Deixa o Senhor operar. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Israel, é interessante que Israel conseguiu vencer os carros ferrados. Quando Cícera, chefe do exército de Jabim, quando ele vai para combater com Israel, ele encontra ali uma serva de Deus, profetiza, Débora e Baraque. E o Senhor dá a direção: olha, a batalha vai se travar à beira do ribeiro de Quizon. E quando os carros ferrados atacam a eles, que o Senhor disse que atacariam, diz a palavra do Senhor, que o Senhor fez descer água do céu, e no transbordar do ribeiro, os carros atolaram, e veio a vitória do povo de Israel. Meus irmãos, a vitória vem na revelação, a vitória vem no profético, a vitória vem na vida de uma Débora, que orava ao Senhor, que clamava ao Senhor, que estava lá buscando ao Senhor. A vitória vem na revelação, quando o Espírito Santo transborda na sua vida, e não há mais lugar para você, não há lugar mais para a razão, mas o Espírito Santo agora enche o seu ser. É no transbordar do Espírito Santo, é no clamor pelo Espírito, é no clamor pelo sangue, que nos fala do Espírito Santo de Deus, que vivifica, que dá vida, que toda impureza sai, toda maldade, que a morte sai, que o pensamento que não vem do Senhor sai e prevalece o pensamento eterno. Nós podemos conhecer então a mente de Deus, o querer de Deus. Nós não podemos emoldurar o mal. A mente condicionada com as coisas do adversário. Antigamente, a grande luta do homem lá na época de Sodoma e Gomorra era a luta do pecado explícito, da carne. Mas hoje o adversário, ele tem muitas ferramentas para trabalhar a mente. Diz a palavra do Senhor: as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Você está lá diante de uma televisão, inocentemente, sem clamor, e Satanás está trabalhando a sua mente sutilmente, sem você perceber. Você está diante de uma internet sem clamor, e o adversário está trabalhando sutilmente a sua mente. E nós não estamos falando aqui que você não tem de assistir televisão, isso é você e o Senhor. É a sua luta com Deus, é o seu coração aberto para Deus. Nem falando para você não usar a internet, ninguém está dizendo isso aqui, não confundam as coisas. Mas o Senhor está dizendo que você tem de viver do clamor ao Senhor, da busca ao Senhor, de um coração que não tem medo do que Deus vai apontar, mas de um coração que se abre, mostra, revela. Tem algum caminho mau? Tem algum pensamento? Do homem que tem temor de Deus, eu acho, eu tenho certeza? Não, eu vou consultar o Senhor, eu vou buscar o Senhor. É o temor do Senhor guiando o homem. É a sujeira da mente, é o homem emoldurando o mal, é a mente trabalhada, condicionada pelo adversário. E hoje não falta ferramenta para Satanás trabalhar a mente do homem. E ele está fazendo isso, né? Ele inverte os valores, né? Aquilo que não presta passa a ter valor para a sociedade de hoje, para o mundo de hoje, e às vezes para muito crente também. Mas os valores eternos perdem um sentido
quando o adversário trabalha a mente do homem. E nós vivemos num mundo que a Bíblia diz, o mundo está posto no maligno. Nós estamos vivendo a era dos falsos mestres. Os homens estão arrumando para eles doutores para falar a eles aquilo que eles querem ouvir. Mas tem um povo que está aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração, que está conhecendo a mente de Deus, o querer de Deus, de um Deus que está fazendo uma limpeza na mente desse povo. E essa faxina é diária. A mente que não é trabalhada por Satanás, não, mas a mente que é trabalhada pelo Senhor. E pode clamar ao Senhor e dizer, Senhor, entra aqui com vassoura. Às vezes o serviço é pesado, né? Quem sabe que hoje o Senhor está precisando de fazer uma faxina, mas uma faxina daquela grossa, né? Entrar com palha de aço na mente, para tirar algumas coisas que estão ali, enraizadas ali, difícil de sair. Lutando contra a mente, fazendo prevalecer a vontade de Deus. Limpa, Senhor, purifica. Você é servo de Deus. Tem certas coisas que não cabem na nossa vida, certos pensamentos, certos sentimentos. Nós não queremos que nada impeça do Senhor nos usar, do Senhor operar em nosso favor. Uma mudança na mente. Porque às vezes a gente encontra coisa muito interessante como pastor, né? Uma vez alguém me procurou e disse assim, pastor, eu quero mudar de igreja. Mas você quer mudar de igreja por quê? Porque falta amor aqui nessa igreja, pastor. Eu disse, então minha irmã, não muda não. Não muda não. É assim, por quê? Eu disse, porque você é a única que tem amor no coração aqui, vai embora. Como é que nós vamos ficar sem você? Não é isso? Não, o amor tudo suporta, né? O amor é sofredor. Então a irmã que está cheia de amor não vai embora não. Porque quem sabe com esse amor da irmã, os outros começam a amar também. A dificuldade estava onde? Nela. Onde é que não tinha amor? Na mente dela. Mas é mente do homem. Vai tirar isso. Vai tirar isso da mente. Às vezes só com jejum e oração. Então a luta é para conservar uma mente firme no Senhor. É mudança na mente ou derrota. É o projeto da salvação e o projeto da vida terrena. É o conflito. Mas o servo de Deus, ele está em busca do conhecimento do projeto da salvação, do querer de Deus. Está acima de tudo na vida dele. Próximo. O peso do lixo da mente, né? Mente doente. Você vê um monte de crente com mente doente. Crente verdadeiramente dodói, porque está doente, ressentido, né? Por quê? E por que você está assim, meu irmão? Você não está vindo mais à igreja, por quê? Porque o pastor não me deu a paz do Senhor. E você está desse jeito por causa disso, né? Não porque o pastor não me ama. Meu irmão, Jesus te ama. Veja, se o pastor tem um problema, o Senhor vai acertar com ele. Mas isso não é motivo para você estar mal espiritualmente. Isso não é motivo para sua frieza. Isso não é motivo para você não ser usado pelo Senhor. Mas gente tem dessas coisas. Porque meu marido me ofendeu e eu estou arrasada por causa disso. É buscar o Senhor. É buscar uma bênção para você e para o seu marido. Sodoma e Gomorra, como nós falamos, era a carne atingida. Mas nesses últimos dias é a mente atingida. O homem está doente, a mente do homem está doente. Os dons e a mente. Irmãos, uma mente atingida traz uma dificuldade. É um empecilho para que o homem seja usado nos dons espirituais. Se for usado é alguma coisa superficial, alguma coisa, mas Deus quer te usar com profundidade. Tira essas coisas, abre o seu coração e diz, Senhor, eis-me aqui, trabalha a minha vida. Mas Senhor, o Senhor me deu dons para que o Senhor possa operar, usando a minha vida, para eu ser uma bênção na vida da igreja. É a mudança, é uma nova mentalidade, o que o Senhor quer de nós. E o Senhor quer hoje aqui, você pode não ser essa aula, eu já ouvi isso 10 vezes, não é isso que nós estamos tratando aqui hoje não. O Senhor quer saber se hoje você vai sair daqui com sua mente mais firmada no Senhor, um coração mais propício ao Senhor, mais à disposição do Senhor, se você vai deixar as desculpas de lado, aquilo que, não, eu estou assim por quê? Não, você está assim, mas o Senhor quer que você seja uma bênção. Você é uma professora de criança, e Deus quer que você seja uma bênção lá na sua sala, cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus. Você esfriou na fé, eu não tenho mais o mesmo ânimo, a obra já não é mais a mesma, você não é mais a mesma, o Senhor é o mesmo, e a obra do Espírito Santo é a mesma. Próximo.
trabalhar com a mente firme no Senhor. Para o Senhor nos usar, nós precisamos de uma mente liberta. Precisamos de entender que a mente liberta é entender o processo de salvação. Os pensamentos, a preocupação fundamental do homem é a obra do Senhor. Isso é uma verdade para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares como? De todo o coração. É uma verdade para nós, irmãos. Ou nós nos acostumamos com aquilo que nós chamamos de salvação, e ainda que estejamos falando de obra, e que nós não vivemos religião, mas se o reino de Deus não está em primeiro lugar, se o Senhor não é o centro da nossa vida, se nós não nos colocamos à disposição de Deus, o que nós somos é religiosos mesmo. Ainda que possamos dizer que eu estou na obra, mas não é uma palavra que define isso, é o meu viver, é a minha posição diante do Senhor. Davi, ele faz, num momento muito difícil da sua vida, ele clama ao Senhor, e ele clama ao Senhor, dizendo ao Senhor que ele queria um milagre na vida dele. Isso é um milagre, irmãos. Por isso nós falamos aqui do clamor pelo sangue de Jesus. Isso é graça maravilhosa de Deus, não é merecimento. Mas o clamor dele era um clamor dizendo que ele queria que o Senhor criasse. Cria em mim, ó Deus. Não era ele, é Deus. Cria, Senhor. O Senhor, cria em mim um coração puro. É a mente, o coração, a sede do nosso sentimento. Cria, Senhor, opera um milagre em mim. Cria em mim um coração puro, Senhor. Um espírito reto, Senhor. Depois ele vai dizer, e ele no começo desse salmo, ele diz: purifica-me com isopo. E você vai ler lá em Levítico 14, o isopo, ele aspergia o sangue. E ele estava ali, era o clamor dele: opera um milagre, cria um coração puro. Mas Senhor, é o isopo, eu preciso da libertação, eu preciso de um milagre. É o Senhor que vai criar. Mas cria quando? Cria hoje, Senhor, cria hoje. Mas Senhor, amanhã, cria também, Senhor. Eu quero um coração puro, eu não quero uma mente contaminada, mas cria, opera. Tira, Senhor, o ressentimento, tira a mágoa que eu não posso tirar, que eu não consigo tirar da minha vida. Irmãos dentro de igreja, ressentidos com outros irmãos. Irmão que não fala com outro irmão. Professora que não fala com a professora, com a outra. Dá aula para criança. Eu chamei uma vez uma serva e disse: você está ensinando o que, minha irmã? Vocês duas dão aula para criança e não se falam. O que você ensina? Que evangelho é esse? Evangelho de perdão, de amor. Ah, mas aí quer colocar condição para o perdão. A gente não tem condição. Você vai perdoar porque o Senhor te perdoou um dia. Você não deve isso à irmã, não. Você deve isso ao Senhor. O problema dela é dela com o Senhor. Mas você quer um coração puro. E não depende dela, a sua bênção depende de você e do Senhor. Então você quer um coração puro, você acerta com o Senhor e deixa ela, não depende de nenhuma atitude dela. Se ela me pedir perdão, se ela me procurar, não tem sim nenhum. Eu quero a tua bênção, Senhor. Agora, se é humano, Senhor, tira, opera um milagre, transforma. E ele nesse salmo, ele diz: Senhor, um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. É o homem derramado aos pés do Senhor. É o homem que entende o que é a bênção. Nesse salmo ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Se eu ficar com esses ressentimentos, se eu ficar com esses sentimentos, o Espírito Santo vai sair da minha vida. E eu não quero, eu quero a alegria da salvação. Você é crente ou você está cheio do Espírito Santo e cheio da alegria da salvação? Se não está, o que entrou na sua mente? O que o adversário introduziu aí? O que ele colocou que te afastou do Senhor? Então essa é a nossa preocupação, era a preocupação de Davi, a mente firme no Senhor. Próximo. Sonda-me. Sonda-me. O mi aqui, ó. Sonda a mim. Tem gente querendo que o Senhor sonde o outro, né? Sonda o meu marido, que o meu marido está muito difícil. E ele que é o culpado de eu não estar na bênção. Não, sou eu. Sou eu, Senhor. Problema dele, eu estou orando por ele, quero uma bênção. Mas a minha bênção não depende dele, não. Sou eu. É a mim, Senhor. Sonda a mim. Ah, meu filho. Não, Senhor, eu quero uma bênção para meu filho. Mas, Senhor, a minha bênção não depende dele. Depende de mim. Então, sonda a mim. E tira, Senhor, o pensamento
que entrou na sua vida? O desânimo, a angústia, a tristeza. Sonda, Senhor, porque está atrapalhando a obra, está atrapalhando eu ser aquilo que é o chamado do Senhor para a minha vida. Então sonda-me, tira-me, transforma, porque eu quero uma mente firme no Senhor. Eu quero a tua obra como centro de minha vida, Senhor. Senhor, o Senhor é o meu amor maior. Eu quero o Senhor, eu quero a bênção do Senhor. E você vai dizer isso agora para o Senhor. E não tem ninguém bonzinho aqui, nem eu, nem ninguém. E nós precisamos desse clamor todo dia, o clamor pelo sangue de Jesus, o clamor para que a vontade dele prevaleça, o querer dele prevaleça. É esse clamor de todo dia, mas esse clamor de agora. Senhor, tem alguma coisa que precisa de sair. Eu posso ser mais usado, eu posso ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, tem o que está impedindo? Sonda, mostra, fala, vê se tem, e se tem, me mostra, que eu não quero. Eu quero a tua obra, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Vamos curvar as nossas frontes em oração, Senhor, clamando por sua vida. Emi, sonda-me, ó Deus. Pois vês meu coração, prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.